Toda empresa precisa de um conselheiro, inclusive a própria Apple, que hoje está indo rumo aos seus 4 trilhões de dólares de valuation, um dia precisou mandar embora o próprio fundador para com que ela pudesse continuar viva. In favor of John Scully. Diferente disso, a BlackBerry não conseguiu ter o seu peso de voto dos conselheiros e o fundador acabou arruinando e levando essa empresa praticamente à falência. Então, se você quer saber a diferença desses dois cases e como um conselheiro pode te ajudar a tomar decisões melhores, assista esse vídeo até o final e acompanhe as dicas práticas que eu vou te entregar. Eu me chamo Pedro Muschitz, sou fundador da Wigo Governance, uma empresa especializada em governança, sucessão e inovação. Inclusive, eu fui eleito o principal conselheiro de inovação do país no prêmio da GoNew. E dentro desse processo, até eu me tornar esse conselheiro premiado, eu busquei entender qual era o equilíbrio entre inovação e também normas que protegem a organização do dono. Até porque, vamos lá, o Steve Jobs era muito inovador. Ele era um cara que ele fez coisas que as pessoas jamais poderiam imaginar que seria possível. A gente pode brincar que ele quebrou as leis da física. O cara foi realmente um ícone. Mas esse excesso dele também levou a empresa a perder muitos milhões de reais. Assim como a Wigo, já identificamos, já atendemos mais de 250 negócios no Brasil e fora do Brasil e já vimos muitos empresários perder muito dinheiro e perder até o negócio por causa de erros. Agora, se você quer saber como você melhorar o valor da sua empresa, como você ter mais sucesso, acompanhe esse canal, assista os nossos vídeos que saem toda quinta-feira. Então se inscreve, dá um like e ativa o sininho que a gente vai agora para o conteúdo desse riquíssimo vídeo. Talvez você já deva saber, mas Steve Jobs e Bill Gates eles tinham uma luta acirrada. Eles estavam buscando trazer os microcomputadores para as casas das pessoas. Inclusive, ó, eu fui influenciado. Tô com o meu Applezinho aqui. O Jordan tá com o Windowsinho dele ali. Estamos na mesma mesa, tá tudo certo. Mas esses dois gênios da computação, eles estavam lutando para ver quem ia entrar primeiro nas casas. Quem ia tornar o PC, o Personal Computer, uma das ferramentas mais emblemáticas da humanidade. Só que no amor ao produto demasiado que Jobs teve, ele acabou atrasando o lançamento do sistema operacional que precisava concorrer com a Microsoft. E aí, Bill Gates, na sua maestria, conseguiu em 1975 lançar o sistema operacional que invadiu as casas. Um sistema que realmente ele trava, dá trabalho, a gente paga, alguns hackeiam e continuamos usando ano após ano o bendito do sistema Windows. Quem lembra do XP? XPzinha era uma desgraça, né? Meu, você ligava, era um troço terrível. Mas também eu lembro do Windows 95, que foi, o que me permitiu abrir o computador, jogar joguinho de carrinho. Depois, passou os anos, veio Age of Empires, veio Need for Speed, por aí vai. Agora, o Mac, olha que interessante, eu fui ter acesso há poucos anos atrás. Mas a Apple, ela realmente tem feito coisas que dependeu da mente criativa do Jobs. Só que olha que interessante, por ele atrasar um processo decisório, ele acabou perdendo inclusive a admiração do próprio conselho. E para quem não sabe, o conselho de administração ele está numa organização para proteger a empresa do dono. Se você acha que o CEO é o manda-chuva, você está, completamente enganado. Se uma organização está seguindo corretamente os processos, acontece que o CEO responde a tudo que faz para o conselho de administração, que tem voto, que inclusive decide quem vai ser contratado ou mandado embora no cargo de CEO, e tem os acionistas ainda, que vão tomar as decisões finais. Agora, o que aconteceu quando Jobs ele é mandado embora da própria empresa? Ele vai dar uma volta, ele vai empreender, ele então faz a aquisição da Pixar, das animações e acaba ficando anos ali, e depois de alguns anos o conselho fala assim, poxa, o CEO, que era um ex-diretor ali da Pepsi na época, não estava conseguindo também corresponder ao que o conselho precisava e novamente manda embora esse CEO e decidem contratar o Jobs, que volta para a gestão, mas ainda, talvez acreditamos que tinha aprendido a lição, mas ainda com uma dificuldade de gestão. Eles passam alguns anos ali com desafios até que
Aí é fundado, então, o iPhone, que começa a criar um grande impacto, né? O iPod primeiro. There it is, right there. Aí ele lançou o iPod. O iPod, o iPad, o iPhone, e aí vem uma grande revolução, né? Não sei se você já assistiu a palestra que ele apresenta o lançamento do iPhone, ou do iPod, que é fantástico. Do iPad, ele tira de um envelope, né? Tira do envelope. Let me take it out here. Oh my God. This is the new MacBook Air. Então, assim, era um cara que realmente sabia contar uma história e realmente impactar as pessoas com o seu produto. Porém, olha que interessante, na contrapartida, a BlackBerry, que era uma das organizações mais valiosas, porque criaram o primeiro smartphone. E aí, se você não assistiu ainda, assista esse vídeo aqui, ó. Põe aí, Paulão, o filme da BlackBerry que lançou em 2023. Ele conta exatamente a história, como é que foi a construção desse produto. Só que, apesar deles terem atingido a grande massa, que era um aparelho para você poder gerenciar a sua empresa em qualquer lugar do mundo, em um certo momento, ocorreu uma reunião de conselho parecida com a do Steve Jobs, onde eles perceberam que novamente, o fundador da empresa e do produto estava apaixonado pela criação. E aí ele decidiu que não iria revolucionar e transformar o BlackBerry numa plataforma com menos botões ou mais tecnológica. What do you call it? It's called a BlackBerry. Huh. Try typing with your thumbs. Ele inclusive tirou sarro e falou assim: quem que acha que um celular com poucos botões vai superar o nosso BlackBerry? Ele tirou sarro do iPhone. E o pior, a estrutura de conselho não estava organizada. Ele tinha o voto soberano em cima dos conselheiros. Então, apesar dos conselheiros terem divergido dele e falado para ele tomar cuidado, ele não mudou de opinião. Mas aí, beleza, a companhia até continuou. Só que surgiu outras ferramentas. A BlackBerry era uma plataforma de mensageria extremamente segura e rápida na época, que fazia com que você pudesse mandar mensagens, e-mails e trocar arquivos de qualquer lugar. E por isso que o smartphone se transformou numa ferramenta magnífica de trabalho. Os executivos não tinham mais que estar na empresa todo dia para trabalhar. Inclusive o filme começa com essa frase, que no futuro acredita-se que um ponto de encontro nas cidades será apenas um momento de gerar relacionamentos, mas qualquer executivo e gestor de uma empresa poderá gerenciar o seu negócio de qualquer lugar do mundo com uma simples tecnologia que é a internet e o seu smartphone. Agora, surgiu uma empresa chamada WhatsApp. Surgiu outra empresa chamada Telegram. E mensagens simples começaram a ser transmitidas gratuitamente. E novamente, o CEO da BlackBerry não aceitou as dicas do conselho e acabaram indo ladeira abaixo, perdendo o mercado. Para quem não sabe, inclusive a ferramenta Zoom foi fundada dentro da BlackBerry e eles não investiram nela. E se não me engano, a Zoom hoje está passando o valor da BlackBerry de mercado. Por quê? Porque os caras não escutavam seus conselheiros. E para encerrar esse vídeo, eu queria deixar algumas dicas muito importantes para você gravar. Que o papel de um conselheiro na sua empresa, se você tem um conselheiro ou se você ainda não tem, se você quer contratar, deve ser, primeiro, proteger a empresa do dono e confrontar se necessário. O dono, ele não tem que ter voto absoluto e razão em tudo. E o conselheiro, ele tem que ser essa pessoa que confronta. Então, contrate conselheiros que estarão dispostos, com educação, a te confrontar e pensar diferente. Segundo, o papel do conselheiro é analisar os dados e te ajudar a tomar decisões. Então, estudos apontam que todo conselheiro precisa entender de finanças e de dados e de estratégia de modelo de negócio para poder te orientar a tomar decisões que vão levar o negócio à perpetuidade. Terceiro, o conselheiro tem como função contratar ou sugerir e demitir executivos. Por isso que Steve Jobs saiu, depois voltou. Por isso que teve uma falha na BlackBerry que eles não conseguiram tirar o CTO e fundador da decisão do processo da perpetuidade da empresa. E aí, o quarto papel do conselheiro é proteger os lucros e os dividendos para os acionistas, que é garantir com que as estratégias da companhia não seja
alocar o lucro e os recursos para os executivos. Eu mesmo já participei de várias reuniões de conselho onde o CEO e os executivos não eram donos da empresa. Então o que acontecia, Jordan? Ele vinha sempre todo ano com uma proposta de aumento de salário alta e uma distribuição de lucro maior que do dividendos do sócio. Por quê? Porque conflito de interesse. Ele fala, pô, eu vou garantir o meu, né? E o que acontece? O conselho sempre vinha e vetava. Negativo. Você vai ajustar isso e vai fazer proporcional ao resultado da empresa. E aí o que acontecia? Era tiro, porrada e bomba, né? Era gritaria, era reuniões tensas que eu participei desse projeto. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de eu ter porrada de você. Cala a sua boca! E então o conselheiro tem que ter a quinta função ali, que é mediar conflitos, apaziguar, pacificar e acalmar os nervos e ajudar a organização a ter paz e ir a um caminho melhor. Então, cara, empreendedor, se você está assistindo isso daqui, entenda, um conselheiro ele vai te ajudar a você ter muito mais resultado. Ele vai se pagar porque você vai tomar decisões muito mais valiosas. Ou se você não tiver um conselheiro, pode ser que você venha falir a sua empresa e levar prejuízos gigantescos. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te dizer que você vai ganhar um diagnóstico de governança. Basta você clicar aqui na descrição do vídeo, responder esse diagnóstico e você vai receber automaticamente no seu e-mail a pontuação de como está o nível de gestão e governança da sua organização e como que você pode melhorar o resultado da sua empresa. Então, eu me despeço de vocês aqui agora. Se o vídeo foi bom, se inscreve no canal, dá um like, compartilha e ativa o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!